Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro do dia. Espero que você esteja bem. Bom, hoje nós vamos falar sobre preconceito. O seu comportamento, as suas escolhas, é reprovado pela sociedade? É por isso que você acredita, por causa que você é reprovado pela sociedade, também que Deus te reprova e quer você distante dele? Porque muitas vezes nós criamos esse conceito de nós mesmos, né? Como a sociedade reprova o que eu faço, Deus também reprova e ele me quer distante dele. Então, hoje nós vamos analisar como Jesus age diante de pessoas socialmente desprezada e moralmente reprovada. Como que Jesus age, o que ele faz, né? E como que nós temos que entender sobre isso. Então, um assunto bem interessante. Então, o maior líder não é aquele que é capaz de governar o mundo, mas é aquele capaz de governar a si mesmo. Então, alguns executam com grande habilidade as suas tarefas profissionais, mas têm muita dificuldade de se autoanalisar, de se autocriticar, de se auto olhar para si mesmo, de fazer uma renovação de uma mente, de fazer uma transformação de atitude. Então a pessoa ela é muito boa, ela é um ótimo líder. Você pode ser às vezes um ótimo líder, né? Conseguir fazer bem para um monte de pessoas, mas quando a questão é para você, você tem muita dificuldade de cuidar de você mesmo, de cuidar das suas emoções, de cuidar dos seus pensamentos. Então o preconceito ele está intimamente ligado a construções de pensamentos. Então toda vez que a gente defronta com algum estímulo, fazemos automaticamente a leitura da memória que construímos. Pensamentos, né? Então, que contém estímulos que nos traz alguma atitude de preconceito. Então, da maneira que você foi criado, aquilo que você aprendeu, então tudo isso muitas vezes gera esse estímulo dependendo daquilo que você vê. Então, aqui que reside o grande problema. A utilização da memória gera preconceitos inevitáveis, porque é algo que você já está acostumado, é algo que você faz parte da sua vida. Por isso que é importante a gente analisar o que pensamos, por que pensamos do jeito que pensamos, por que eu fui ensinado assim, né, dessa forma. Será que essa é a maneira correta de você julgar as pessoas, de você olhar para as pessoas, né? Então, às vezes, o seu pai, sua mãe foi criado daquela forma, mas na realidade, quando nós olhamos para Cristo, Cristo fala para gente não fazer distinção de ninguém, de raça, cor, de nada. Então, assim, é importante nós aprendermos a saber viver em sociedade. Então, como a gente vive sobre a ditadura do preconceito, aprisionamos nossos pensamentos. Então, a gente cria verdades que não são verdades e nos tornam muito radicais. Então, tem pessoas que são extremamente radicais, não quer nenhum tipo de pessoa que perto dela que pense diferente dela. Né? E eu não estou só falando de atitudes, eu estou falando às vezes de pensamento. Então, por exemplo, eu voto em tal política e você vota em tal política, então eu não quero você perto de mim. Eu acredito nisso e você não acredita nisso, então eu não quero você perto de mim. Não, não estamos sabendo viver em sociedade. Né? Sabendo viver, o meu irmão ele pensa diferente de mim em questão da minha mãe, em questão do que está acontecendo na minha casa, sobre as situações de casa, então eu não quero ele conversar com ele, porque ele não pensa do jeito que eu penso, ele não age do jeito que eu ajo. Então, muitas vezes nós estamos radicalizando demais toda a nossa situação da nossa casa, né? Então, à medida que a cultura vai entrando, né, da gente se achar semideus, né, que tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser da sua forma, você não tem uma mente aberta para isso, você não está cuidando do seu emocional. Então, assim, vai chegar uma hora que a conta vai chegar para você. Porque você precisa ser uma pessoa mais acessível, sabe? Mais maleável. Não dá para viver assim a vida toda. Então, as pessoas que vivem sobre a ditadura do preconceito, não apenas elas podem violar o direito do outro e travar seu desempenho intelectual, como também ferir as próprias emoções e as experiências e a angústia. Então, assim, além de você se prejudicar, você está prejudicando as outras pessoas que estão junto com você. Então, os preconceitos estão contidos na memória, mas nós precisamos aprender a nos interiorizar. Eles estão aí, é real, eles vivem, né? Então, mas nós precisamos aprender a nos interiorizar, a falar, sabe, a falar, nossa, eu devo ter
amar o meu irmão, amar a minha mãe, amar o meu pai, né? Eu não posso deixar que essa situação me domine ao ponto de eu ficar brigando com a minha família toda, né? Então nós temos que ter esse discernimento. Porque a gente fica se comportando como se nós fôssemos um semideus e você não é, né? Você não é o dono da razão. Então assim, como Cristo ele lidava com a ditadura do preconceito? Veja, Cristo quando ele foi lá no poço para conversar com a mulher samaritana, os samaritanos eram um povo impuro, era um povo místico, era um povo que era misturado. Então os judeus tinham um preconceito terrível com os samaritanos. Então quando ele chegou lá perto daquela mulher, começou a conversar com ela, fala: nossa, como que você é um judeu, conversa comigo? Então Cristo ali, ele já foi quebrando todos os paradigmas, todas as regras, tudo aquilo que era cristalizado para os judeus, né? Então ali ele foi quebrando toda essa ditadura. E não só conversou com a mulher, como elogiou a verdadeira palavra que ela falou, a verdade que ela falou. Falou: você disseste muito bem, ainda elogiou a mulher. Quando ele perguntou: cadê o seu marido? Porque você já teve 5 esse que você está. Agora pensa, Cristo foi conversar com uma mulher daquela época, que já teve 5 maridos, e o que estava agora não era o dela. Uma mulher que tinha angústia, que tinha uma tristeza, e Cristo começou a valorizar a pessoa. Ele não foi lá com preconceito, tentando mudar a mente dela, tentando falar para ela: olha, você está fazendo errado, você tem que fazer isso, 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 isso. Pelo contrário, ele elogiou ela. Ele falou assim: disseste bem. Né? E ele reparou uma angústia que ela tinha, um vazio que ela tinha em buscar. E Deus falou assim, aí, tanto é que ela perguntou: onde eu devo adorar? Os judeus falam que é aqui, os samaritanos falam que os judeus falam que é em Jerusalém, os samaritanos falam que é aqui. Ele falou: não, vocês têm que me adorar em espírito e em verdade, né? E ele se revelou para aquela mulher, né? Então ele não se revelou para os seus discípulos, mas se revelou para aquela mulher. E uma coisa linda que aconteceu com ela, quando ela teve esse encontro com Cristo, ela não teve vergonha do seu passado, pelo contrário. As pessoas, quando têm um encontro com Cristo, o seu passado vira testemunho. O seu passado não vira mais uma vergonha. Você não tem mais vergonha de falar de seus erros, de falar daquilo que te dominava. Pelo contrário, você fala: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, e serve como testemunho. Porque nós queremos muitas vezes esconder as nossas falhas, mostrar perfeição para as pessoas. Mas quando nós temos um encontro com Cristo de verdade, nós não buscamos esconder os nossos erros, mas pelo contrário, nós falamos: olha, eu sei que eu sou egoísta, eu sei que tá difícil você me aturar, mas eu vou melhorar, eu vou me esforçar. Então a gente tem facilidade em reconhecer os nossos erros, facilidade de reconhecer as nossas falhas, facilidade em chegar por mão e falar assim: olha, eu sei que eu tenho dificuldade de lidar com essa situação que você está vivendo, com as nossas diferenças, mas eu amo você. Então são pequenas falas, pequenas atitudes de mudança, queridos, que geram uma transformação na família, uma transformação nos relacionamentos. Nós sermos verdadeiros com aquilo que nós sentimos, né? E saber que muitas vezes é errado, é uma ditadura, é um preconceito, né? Para mim é difícil aceitar, mas eu amo você, né? Então, que nós possamos quebrar essas ditaduras, se nós possamos entender que são seres humanos, pessoas merecem respeito, pessoas merecem o nosso amor, pessoas merecem a nossa consideração, né? Cristo considerou aquela mulher, ele não desprezou igual todo mundo desprezava, ele não só dialogou com ela, como ele se revelou a ela como Messias, né? E ele disse: se você beber de mim, nunca mais você terá sede. Então, olha a importância de nós aprendermos, né, a ser como Cristo e a viver como Ele vive e a agir como Ele age. Isso vai transformar a minha vida e a sua vida. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam, né, estar ciente do que está acontecendo. Escreve aí nos comentários: eu não vou ser mais radical, né? E que nós possamos se interiorizar e trazer coisas boas para nossa mente e para nossa emoção. Deus abençoe.